né, o A Vasco. diretoria tem culpa também, tá? Com certeza. O negócio do técnico, né? Quietinho, caladinho, e daqui a pouco vai ser culpa só dos jogadores. Mas quando contrataram o Maurício Souza, que deve ser um ótimo profissional, né? Ninguém fica tanto tempo na categoria de base do Vasco ou do Flamengo como o Maurício, e é ruim. Não é. Só que eu acho que ele não estava preparado para um desafio tão grande que a diretoria do Vasco deu. Só que, cara, eu vendi, agora é lá com a SAF. Mas essas decisões foram da diretoria do Vasco. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Você pode aí não concordar com as posições políticas do Edmundo dentro do clube, né, em momentos anteriores, mas ele não deixa de estar falando uma verdade. Hoje o vascaíno passa essa situação aí trágica, tudo culpa por essa gestão de merda que montou esse time e tomou decisões aí absurdas durante a sequência da competição. Hoje, família vascaína, vivemos esse momento aí trágico. Tivemos ontem que secar, o Vascaíno da hora extra, o Vascaíno não tem momento de paz. Tivemos que secar ontem Guarani e Londrina, com êxito, o Guarani ganhou e aí o Londrina permaneceu com os 46 pontos. Mas Sampaio Corrêa e Ponte Preta, um resultado terrível, essa é a realidade. Porque o Sampaio Corrêa se torna aí mais um time que pode ultrapassar o Vasco na próxima rodada. A gente já tem aí, em caso de derrota do Vasco, o Ituano com essa possibilidade. Tem um jogo difícil ali contra o Cruzeiro, mas já tem essa possibilidade. E agora tem outro time podendo passar o Vasco aí, que é o Sampaio Corrêa. E quando eu olho aí pro time do Sampaio Corrêa, ontem assisti todo o jogo, um ataque lá com o Gabriel Poveda, né? O artilheiro da competição, inclusive fez gol ontem. Tem ali o Pimentinha e o Igor Catatal. Esse é o trio de ataque que vem fazendo aí uma campanha bem melhor que o Vasco no segundo turno. E aí eu falo assim, cara, eu sei que jogar no Vasco é uma pressão, né? Eu sei que tem essa gestão de merda que fez todo o possível pro Vasco permanecer mais um ano nessa Série B, mas eu acho que há uma cobrança pessoal desses atletas. Esses jogadores precisam entregar mais. Ao mesmo tempo que você tem uma cobrança maior de jogar no Vasco, você tem uma estrutura, você tem salários melhores, então eu acho que isso balanceia aí. Então, muito importante que os jogadores do Vasco nessa reta final entreguem um desempenho aceitável, porque o aceitável, o Vasco vai subir. O Vasco vai subir com tranquilidade, é porque o desempenho apresentado pelos jogadores do Vasco é patético. 8 derrotas consecutivas fora de casa. Isso não existe em nenhum lugar. Jogadores que jogam no Vasco da Gama não deveriam, né, entregar esse tipo de desempenho. E aí a pressão se torna muito forte, família vascaína, ao ponto que você tem Ituano e Sampaio Corrêa aí próximo e podendo ultrapassar o Vasco e o Vasco sair desse G4 desde a 7ª rodada. O Rica Perrone trouxe até aqui no vídeo, tocou nesse ponto aí diante do jogo do Londrina, ainda sentiu os jogadores do Vasco tremendo, sentindo a pressão. O Edmundo falou sobre isso ontem também na live dele, sentiu os jogadores um pouco nervosos diante desse jogo contra o Londrina. Eu quero trazer aqui para vocês, ver se vocês concordam. Se liga só. Eu, como atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama, amava a torcida empurrando, às vezes até cobrando, sabe? Porque isso me motivava. Ruim era ver o estádio vazio. Eu acho que o jogador ele tem que entender que o torcedor é quem sofre. Vamos supor que o Vasco não suba e a SAF, né, entenda que precisa trocar todo mundo. Só uma ilusão. Vai trocar só os jogadores, não vai trocar de torcida. Por isso que o torcedor ele é um pouco mais ansioso. O jogador de futebol precisa ter a cabeça fria, a cabeça fresca. Entender que existem essas pressões. Tem jogador jovem, mas tem jogador de 41 anos. Tem jogador de 41 anos que não está rendendo. Tem outros jogadores que passaram por gigantes, por outros times, passaram pela Europa, pela China, e também não estão rendendo. E ao contrário, quem está dando uma resposta positiva são os jovens, os meninos que vêm da base. Verdade. Sabe? Que é quem está sentindo menos, ou pelo menos é quem Rinaldo, Andrei, né, Edmundo? Quem mais aí? O Figueiredo tá jogando bem também, né, o Figueiredo? O Figueiredo quando entra,
o PEC, quando entra, é que só pode jogar 11, né? Aí o Jorginho escolhe ali os 11 e alguns ficam de fora, mas está todo mundo jogando bem. Todo mundo dando resposta. Eu acho que quando o jogador começa a inventar a desculpa de que ela está sentindo, que a pressão, é que ele não está preparado para jogar no Vasco. Essa etapa é uma etapa de trampolim na Série B. O ano que vem o sarrafo ainda é maior. Então, alguns jogadores, eu acho que a diretoria precisa entender isso também no dia a dia, entendeu, Gui? Quem é que tem panca? Quem é que tem personalidade para encarar a adversidade? Porque nessa Série B, as adversidades são os 6 campeões brasileiros. Quando bater na Série A, você vai ter 10, 12, 15 campeões brasileiros. Ou mais, se retornar todo mundo da Série B. Né? Deve retornar todos eles. Então, o sarrafo fica ainda maior e a cobrança ainda maior. Eu acho que tem que ter pé no chão, você tem que fazer um campeonato seguro no primeiro ano e ir crescendo e melhorando a sua colocação na tabela gradativamente até sonhar com o título, eu digo, de Campeonato Brasileiro. As Copas, né, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, essas coisas, eu acho que tem que entrar para ganhar. Então, se você não está preparado para jogar uma Série B, para ganhar um jogo contra o Londrina em casa, sentir a pressão num jogo desse, desculpa, melhor que você vá procurar um time menor, não um gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque a tendência, se o Vasco subir, é de que o sarrafo aumente e também o desejo da torcida de conquista seja ainda maior. E aí eu vou pegar um gancho aí no que o Edmundo falou sobre Nenê, sobre o Alex Teixeira, sobre o Raniel que não tá rendendo, os jogadores da base que estão tendo um desempenho melhor. E quando você vê as notícias aqui do GE, entre outros sites também, que ali pode barrar o Marlon Gomes para colocar o Figueiredo, permanecendo com Raniel e Nenê. Também a provável escalação aí do Zé Gabriel. Isso é terrível, cara. Aí, sinceramente, eu não vou nem conseguir dormir direito, não vou conseguir realmente pensar que o Vasco possa ganhar. O que o Jorginho tá fazendo, família vascaína? O que o Jorginho tá pensando da vida dele? O Marlon pode não estar tão bem aí nos últimos jogos, mas tem que jogar. Tem que jogar, tem que pegar os exemplos dos times que estão caminhando bem nesse segundo turno. Sabe o que o Sampaio Corrêa faz ontem? Correr, velocidade, intensidade. Então, pelo amor de Deus, entenda o momento que o Vasco vive, Jorginho. A instituição é gigante, a torcida é gigante, mas o time, jogadores, é de time pequeno. E é dessa forma que o Vasco deve se comportar amanhã. Os jogadores, o time, entendam o que eu estou falando. Estou falando da camisa, da instituição, da torcida. São 8 derrotas consecutivas fora de casa. O que se deve fazer amanhã? O time fechadinho para sair nos contra-ataques, saca o Nenê, saca o Raniel, bota a molecada e não bota o Zé Gabriel de jeito nenhum, porque ele jogou, todos os jogos que ele jogou nessa Série B, o Vasco não ganhou nenhum. Não pode botar o Zé Gabriel em campo de jeito nenhum. Entra com um a menos, mas não bota o Zé Gabriel, pelo menos essa é a minha opinião. Quero trazer aqui também a galera da ESPN, comentou aí também sobre essa situação do Vasco, e para eles, família vascaína, o Vasco já vive um drama. Sabe por quê? Porque o Vasco não demonstra desempenho dentro da competição, então não passa nenhuma confiança para o seu torcedor, e nessas 6 partidas vai conquistar o acesso. Vamos ver se você concorda com eles. Vamos lá. Corta, a gente mostra então para vocês as chances de acesso de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. 38% de chances de acesso para o Vasco, que é o 4º lugar, tem 49 pontos. A diferença para o Ituano, para o 5º colocado, já caiu para 2 pontos. Agora, o Ituano venceu, então passou o Londrina, é o 5º colocado, 27,1% de chances de acesso, também de acordo com o Departamento de Matemática do UFMG, e 14,6% de chances de acesso para o Londrina, que é o 6º lugar e tem 46 pontos. Gustavo Zupac, é hora da maior preocupação do Vasco na temporada? É hora sim, porque o grande objetivo do Vasco no ano é subir, sim. Não só pelo que o Vasco é como clube, mas pelo projeto esportivo que chega, né, com investimento estrangeiro e tudo mais. Então o acesso ele é imperativo para que esse projeto comece como se esperava. E já falamos aqui, o Vasco, em termos de desempenho, joga um futebol ruim na Série B. O Vasco não joga uma boa Série B. O Vasco tem uma boa pontuação na Série B, mas tem um futebol ruim no grosso do campeonato. E tá vendo
dos adversários chegarem, né? A gente já falou durante muito tempo aqui do Londrina, tem o Sport, que se aproxima e que não é um time também afirmado. Agora chegou o Ituano, é o quinto colocado, que é uma surpresa, né? O time do Carlos Pimentel, que era auxiliar técnico e agora assumiu interinamente e ficou e leva o time de Itu de maneira surpreendente, é uma quinta colocação. Então o Vasco, ele corre perigo, né? Porque ele não joga bem. Esse é o ponto de partida. O Vasco não joga bem. E quando você não joga bem, a sua chance de vencer naturalmente diminui. E faltam 6 jogos só, né? E aí começa a ser a própria pressão em cima do Vasco nesse momento. E aí, nessas horas, a pressão em cima do time grande atrapalha mais do que ajuda, né? E assim, e olhando pro time, acho que nesse momento faz sentido o Jorginho pensar em tirar o Raniel, porque ele de fato não tá jogando bem e tá ficando pesado pra ele. O Figueiredo tá pedindo passagem. A Jéssica falou do próprio Alex Teixeira, que também não vem bem. Então acho que o Jorginho tem que tentar alguma coisa, porque o Vasco vem de um momento preocupante e se começar a aumentar a pressão, vira uma bola de neve e essa reta final vai virar um drama que a gente não esperava que chegasse a esse ponto. Pois para mim já é um drama o que vive o Vasco, André, principalmente depois do empate com Londrina, do clima que se criou para essa partida. Era toda a torcida falando da final de Copa do Mundo, era final de campeonato e o Vasco não conseguiu a vitória. Eu acho que a partir daí o drama aumentou muito. Mas quando a gente vê essa porcentagem diminuindo a cada rodada, é ainda pior, é ainda mais complicado. Porque o cenário está mudando a cada rodada, ele está ficando pior para o Vasco, né? Embora as coisas estejam aí para acontecer e não dá para a gente começar a tratar também que se trata de uma situação que o acesso do Vasco não vai acontecer. A comissão técnica do Vasco não pode trabalhar com essa possibilidade. O Vasco tem que subir, tem que estar na Série A no ano que vem. O problema de não ter vencido o Londrina em casa é que tudo que foi dito antes do jogo, até pelo Jorginho nas entrevistas coletivas, ia no sentido de em casa nós somos diferentes, em casa o nosso desempenho é melhor, em casa a gente é isso, em casa a gente é aquilo, a torcida nos ajuda e tudo mais e tal. Aí chega na hora de colocar em campo todo esse discurso, o Vasco não conseguiu fazer isso. Do ponto de vista de pontuação e tal, não é um resultado trágico. O Vasco tem aí pontos agora. Tem que melhorar muito o seu próprio nível de jogo, tem que melhorar muito o seu desempenho fora de casa e tem que, em casa, ter partidas como as anteriores e não como a partida contra o Londrina. Senão o Vasco vai ter muitas dificuldades. Não sei se é um drama, mas é curioso, porque, como disse o Gustavo, o Vasco não joga bem. Ele está bem posicionado, já esteve melhor, óbvio, mas não joga bem. E aí a gente está meio na questão do ambiente eleitoral e o Vasco, a gente pode tratar o Vasco com esse viés. Tá, né? O Vasco tinha uma projeção mais animadora. E o que a gente está vendo aí com a contagem é um pouco diferente. A margem de erro está começando a ficar muito... Está ficando grande, Tá ficando... Não, está ficando... É muito perto, né, a margem de erro para chegar Tem que caprichar na margem de acerto agora. Mas tem uma coisa, são 2 pontos apenas, Dupa. E aí, assim, uma rodada isso pode mudar. Uma rodada o Vasco pode sair do G4. Esse é o grande ponto, a grande preocupação. A vantagem ela foi pulverizada. A tal da gordura ela foi pulverizada. É menos de uma rodada de distância. E aí o rendimento nesses jogos, ele continua preocupando, né? Dos jogos do Jorginho, o Vasco fez um jogo bom que foi contra o Náutico. Um jogo razoável... Contra o Náutico, Lanterna. Pois exato. Praticamente já lá. Um jogo razoável que foi contra o Grêmio, que foi a estreia. Sim. E jogos ruins. Contra o Cruzeiro foi um jogo ruim. Contra o Londrina foi um jogo ruim. Que o Vasco estava em vantagem em casa e não poderia ter desperdiçado. Né? Então, o Vasco está se colocando em uma situação perigosa. E isso é preocupante porque justamente o Vasco está se colocando. Se ele tivesse bem, mas os outros também muito bem, seria mais fácil encontrar o caminho de saída. Então, acho que serão 6 jogos duros para o Vasco pelos próprios problemas do Vasco. E o confronto com o Operário é o primeiro deles, é muito importante. Pois é, Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.